Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado a quem está acompanhando pelo YouTube. Nós temos hoje o prazer de receber aqui na Academia Brasileira de Letras a ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, que já demonstrou várias ocasiões durante o seu mandato no Supremo, que é uma militante da democracia, militante da liberdade de expressão, e nada melhor do que a academia para o lançamento desse livro da ministra, que é sobre os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o nosso presidente, durante 30 anos, ou 40 anos, aos 30 anos, né? 34 anos, o Austro-Gésero foi o único brasileiro que participou da reunião de onde saiu essa Declaração Universal e ajudou na escrita de vários artigos, e a ministra faz isso, ela pega artigo por artigo dessa declaração, que foi um avanço civilizatório, para fazer comentários, e não são comentários jurídicos, são comentários humanistas, comentários poéticos, uma visão de vida, de mundo, que reflete bem a atuação da ministra durante o seu mandato no Supremo Tribunal Federal. Ficamos muito contentes que ela tenha escolhido a ABL para fazer esse lançamento, justamente por causa desse registro histórico, e vou passar a palavra para a historiadora Heloísa Starling, que também vai, comigo, interpelar a ministra Carmen Lúcia, com muito carinho. Heloísa, por favor. Muito obrigada. Eu queria agradecer, queria primeiro que vocês tivessem paciência comigo, porque, veja, sabe, referências minhas estão todas aqui, então eu estou assim, meio nervosa, então vocês tenham paciência comigo hoje, tá? Queria agradecer muito a Ana Cecília, editora da Bazar do Tempo, pelo prazer e pelo privilégio de estar aqui. Queria agradecer a Bélia, agradecer ao Merval, agradecer a dona ministra, que aceitou a minha presença. Muito obrigada. E eu queria também dizer que eu fiquei toda feliz porque a minha parceira, com quem eu fiz o livro As Mulheres na Independência, chegou e está ali, que é a Antônia. Então, eu estou toda feliz de estar vendo a Antônia. Muito, muito emocionante o nosso lançamento. E aí, eu posso falar uma coisa que eu fiquei muito impressionada com a importância da ministra Carmen estar lançando esse livro hoje, né? Porque, eu não sei se você sabe, eu vou aproveitar, Merval, que o nosso maior historiador de todos os tempos, em qualquer época, que é o Evaldo Cabral, não está aqui, e eu queria só contar uma história que eu acho que tem a ver com a importância do que a ministra Carmen está fazendo hoje, né? Porque, vejam, há 200 anos atrás, né, quando Dom Pedro I, vai fazer uma proclamação, né, ele não tinha nada às câmaras, ele faz uma proclamação a várias câmaras, e ele não tem nada de democrata, né? E aí ele vai, inclusive, dizer isso, tá? Ele fala, no dia 19 de julho de 1823, ele faz uma proclamação e ele mostra que democracia e com ele não tem relação. Então, ele diz, eu cito Pedro I, o Brasil, mantendo uma monarquia constitucional, vai gozar de todos os bens da liberdade sem
os problemas da democracia e sem as violências da democracia. Democracia no Brasil, neste grande e vasto império, é um absurdo. Isso ele faz em 23. Um ano depois, no dia, olha só, 6 de agosto de 1824, né, Dom Pedro manda a Constituição outorgada ser jurada, em cada província tem que jurar a Constituição, e Pernambuco se recusa. E Pernambuco se recusa, liderado por Frei Caneca. Frei Caneca chama, né, um conselho, o Grande Conselho de Pernambuco, onde estão presentes todas as câmaras, Câmara de Olinda, Câmara do Recife, Câmara de Guaraçu, e faz uma coisa sensacional, que é o seguinte: ele se recusa, ele propõe que Pernambuco se recuse a votar, a assinar essa Constituição, apoiar essa Constituição, faz uma fala maravilhosa contra a tirania e como que a gente pode enfrentar a tirania, as diferentes formas de tirania. É o início da Confederação do Equador, né? Eles instalam a República novamente. E aí, Frei Caneca faz, pela primeira vez na história do Brasil, a proposta de uma Constituição para o Brasil, que não seja aquela e que tenha, que seja, cujos ingredientes ela tem que ter nesta Constituição, né, o único antídoto contra a tirania e o despotismo. E Frei Caneca diz que esse antídoto é exatamente um catálogo de direitos. É a primeira vez na história do Brasil que um catálogo de direitos é proposto formalmente para uma Constituição. Há 200 anos atrás, temos um mês de diferença, e a ministra lança o livro. Então, nós temos mais um motivo para comemorar a importância do momento em que esse livro está sendo lançado, né? Há 200 anos atrás, pela primeira vez, um catálogo de direitos foi introduzido a um projeto, incluído num projeto de Constituição, com a liberdade de imprensa, a liberdade política e a igualdade civil. Então, ministra, mais uma importância desse seu livro para trazer, num momento em que a democracia no Brasil precisa ser cada vez mais divulgada, reforçada, para que a gente possa pensar e levar a ideia democrática. Há 200 anos atrás, o Frei Caneca introduz esse catálogo de direitos, e hoje nós celebramos a democracia e os direitos com o seu livro. Muito obrigada. Luísa, você descobriu isso recentemente, né? Foi. Evaldo me mandou estudar. Evaldo me mandou estudar. Não fica contando, mas ela é uma descoberta da historiadora importantíssima e muito recente. Não, isso é Evaldo. Evaldo já contou isso. Ele fala que eu não li direito, que se eu tivesse lido eu ia saber antes. Ele fala, né? Mas isso está, gente, na obra do Evaldo, que é o ciclo revolucionário da independência. A gente só olha para a independência do ponto de vista do Rio de Janeiro. E Evaldo fez uma obra maravilhosa, mostrando para nós toda a importância republicana da Revolução de 17, da Confederação do Equador. Eu estou fazendo essa festa aqui porque ele não está presente, senão ele já tinha... Mas isso é Evaldo. Tá ótimo. Ministra, por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada ao Merval querido, muito querido mesmo. Para mim, é sempre um gosto enorme estar na Academia Brasileira de Letras. É um conforto, porque a academia é o Brasil que dá certo. É a demonstração de que o Brasil pode dar certo. Um grupo de pessoas se reúnem naquele momento, né, cento e tantos anos atrás, cento e poucos anos, 134 anos atrás, 127 anos atrás, um pouco antes, né, porque parece que foram 2 anos de encontros, e pelo menos, imaginando que, se a França tinha uma academia de letras, era preciso que o Brasil tivesse, ou nós poderíamos ter, e tínhamos,
E hoje nós temos um Machado de Assis lido no mundo inteiro, pensando no mundo inteiro, e a Academia Brasileira de Letras continua, e foi modelo depois para a França. Nós tivemos uma mulher na academia, Raquel de Queiroz, antes da França ter Marguerite Yourcenar. É o Brasil que dá certo. Então, eu que vivo num mundo que não é exatamente o que dá mais certo, os senhores sabem, para mim é um conforto só estar num lugar que representa as possibilidades. O Brasil, eu tenho repetido, o Brasil engole um elefante e engasga com a formiga, com muita facilidade. O Brasil tem uma Academia Brasileira de Letras, o Brasil tem uma Rede Sara que trata absolutamente igual o empresário mais importante, mais rico do Brasil, estou falando de ninguém de fora. E uma pessoa que seja ali, que esteja na rua sem atendimento. O Brasil, às vezes, não consegue afastar um superintendente que tenha problemas com a justiça. Não consegue. É isso. Consegue grandes feitos e, às vezes, não consegue no dia a dia, o que é mais importante. Na base de tudo isso, Merval, eu acho que o que me move sempre é imaginar como será o Brasil daqui, por exemplo, Heloísa, há 200 anos. Quer dizer, nós tivemos um imperador, e a única monarquia imperial destas plagas, que outorga uma Constituição na qual, a despeito de tudo, tinha direitos, inclusive a liberdade de imprensa. Nós tivemos, a despeito de tudo isso, um judiciário que se constituiu ali, trabalhando com esses dados. Nós continuamos a ter um déficit democrático, uma carência democrática no Estado e na sociedade brasileira. Quando eu vejo que, em pesquisa como o ano passado foi feito, 2023, que os brasileiros se preocupavam, com razão, com a segurança pública, em primeiro lugar, com o trabalho, em segundo lugar, com saúde, em terceiro lugar, com a educação, em quarto lugar. E você só transforma pela educação e pelos livros. Quer dizer, como é que a minha geração, que conseguiu brigar, e nós três aqui, eu sou a mais velha, mas um pouco mais, caminhando para o 100 galhardamente, mas a minha geração conseguiu pegar o que as outras vinham trazendo de luta pela democracia, chegar a uma década de 80 exuberante no Brasil para pensar e querer uma constituinte, uma Constituição nova para o Brasil, um projeto de Brasil diferente, ter uma Constituição que agora completa os seus 36 anos de vigência. Continuamos desigualados, a mortandade de mulheres, o assassinato de mulheres, o maltrato de crianças, está no dia a dia, um mundo que falou de paz, e tem toda a razão, Merval, aos tragédias de Ataíde lá estava, em 1948, e chegamos a 2024 com a ONU dizendo que há 76 guerras ou conflitos nos estados, 56 estados com áreas de conflito entre si. Como chegamos a isso? O que foi que nós não fomos capazes de contar para cada cidadã, para cada cidadão, que nós temos que trabalhar pela humanidade? Eu disse há pouco, e a Antônia me viu dizendo isso, que eu tive um professor de filosofia do direito, no primeiro ano de direito, que dizia que ele não tinha medo de animais. Ele dizia, a onça não desonça, a zebra não deszebra. Mas a gente fala com a maior naturalidade, fulano é muito desumano. O ser humano se desumaniza, ou seja, ele se afasta da sua essência e age segundo este afastamento, instintos cruéis deste afastamento. Não, imagino que uma geração, imagino se hoje estivesse presidindo esse nosso encontro, o próprio Austregésio de Ataíde. O que será que ele pensaria? Depois de todas as iniquidades, de todas as perversidades que foram vistas na Segunda Guerra Mundial, nós todos ligamos hoje televisão, pegamos um celular de manhã e, tomando café, assistimos imagens de guerra, Merval, que eu temo que nos insensibilize, porque ficou tão comum, em tempo real, ao vivo, morte, e se mostram as cenas de atrocidades. E nós lutamos há séculos pelos direitos iguais à dignidade humana de todas as pessoas. Quer dizer,
Heloísa, onde foi que a nossa geração errou, no sentido de não ter contado e convencido o jovem que liberdade não é uma palavra, liberdade é uma essência humana que cada um de nós tem, que isso está na ordem do dia de cada um de nós, que você desiguala o outro e se desumaniza e se distingue para pior, em desvalor humano. Então, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de justiça, nós não estamos falando retoricamente de nada. Nós estamos falando da vida de cada um de nós, do que a gente viveu, do que a gente está vivendo e do que a gente quer deixar para quem vier depois de nós. Depois, muito depois, não é? Não pretendo nem de longe que seja próximo à minha ida. Aliás, eu ainda estou naquela fase, se porventura sobrevier esse insucesso, que seria a minha morte. Mas eu ainda nem acredito nisso. Mas sempre me ocupa hoje a maior indagação que tenho é porque não aprendemos com a história, porque não somos capazes de repetir, somos capazes de repetir experiências, somos capazes de ver, nos exemplos que se mantêm de democracia, o que é esta democracia, como as democracias funcionam, segundo os usos e costumes de cada povo. E por que nós não somos capazes de realizar um Estado no qual as pessoas se igualem no mínimo de dignidade humana? E eu estou dizendo mínimo é na parte material e na parte de liberdades, de educação, em condições iguais para todos. E não leva educação, Merval, e nós temos uma Declaração de Direitos Humanos para todos, que nos garante esta dignidade, e entregamos a cada pessoa as telinhas que cada vez mais impedem até o raciocínio livre de cada pessoa. Nós somos uma das populações com o maior número de pessoas tendo ID, a identificação dos celulares. E não temos escola. E temos lugares no Brasil onde ainda há uma lousa, quadro negro, que se chamava, em que não há bibliotecas. Eu, atualmente, estou em plena campanha por cada município ser obrigado a ter uma biblioteca. Nem que seja só uma salinha escrito lá em cima, biblioteca. Depois vai juntando os livros, para as pessoas acostumarem que existem livros. Nós não conseguimos fazer isso. Então, eu acho que o nosso papel de quem mais recebeu, em termos mesmo de livros, de educação, de letras, é multiplicar isso para que as próximas gerações tenham como direitos, e não apenas escritos, relacionados, aquilo que é essencial para ele viver com liberdade, capacidade crítica. Eu lembrava há pouco que a única experiência penitenciária que dá certo no Brasil é a APAC, que é uma experiência que começou em Minas, na década de 80, não é para grandes populações carcerárias, mas eles têm biblioteca, são obrigados a trabalhar e tal, e são experiências muito localizadas. E eu visito uma penitenciária uma vez no mês, e outro dia lá eu tinha levado uns livros, e acho que eu te contei isso, Elô, que dos recuperandos lá me disse assim: ô, Carmen, eu concordei com o Paulo. Aliás, o Paulo também concorda comigo. Quem é o Paulo? Né, eles ficam no pátio, na hora que a gente conversa. É o Paulo... Porque ele falou mesmo, é aquilo, né? Livro não muda o mundo, mas livro muda o ser humano que muda o mundo. Quem é o Paulo, tão sábio? Freire, né? Aquele que você me indicou. Ah, mas não sabia que ele era íntimo, nem que morava aqui dentro com você. Ele não sabe quem é, mas é íntimo dele. Para dizer que esta leitura, só a leitura, faz com que ele pense no que ele está fazendo. Nós não conseguimos levar a biblioteca para todos os meninos brasileiros. Eu contava um tempo atrás para a Rosisca de uma experiência que eu queria, na minha cidade, norte de Minas, fazer fiz um projeto lá, que depois foi atrapalhado pela pandemia, mas que era, primeiro, plantar palavras, colher poemas, plantar árvores, colher sombras, plantar palavras, colher poemas, plantar direitos, colher justiça. E, no primeiro ano, eu levei para o grupo escolar, onde eu estudei, os livros,
E aí, um dia, a diretora me liga, que é uma craque. Queria que você conversasse aqui com o Francisco. Francisco está querendo falar com você de um dos livros que você trouxe para cá. E aí, alguns daqui até da academia me ajudaram, a ministra Rosa Weber me ajudou, o ministro Fachin me ajudou com livros, porque eles recebiam ainda em mimeógrafo, em 2019. E aí eu queria que cada um pegasse o livro e folheasse e tivesse o acesso ao livro novo, né? E aí o tal Francisco, com os seus 7 anos para 8, ligou e falou: não, eu queria te falar porque eu descobri uma palavra que eu queria que você conhecesse, Carmen. Você precisa de conhecer essa palavra. Livro de Cecília Meirelles, eu normalmente conheço de cor uma boa parte da obra dela, mas vai que, né, não conhecia. Falei, e qual que foi? Não, uma palavra que até falei com a minha mãe falou para ser a palavra da minha vida. Sabe qual é, Carmen? Maravilha. Olha que palavra linda. E aí eu falo assim, e nós negamos aos nossos meninos o direito de, aos 7 anos, ter presente a palavra maravilha, a ausência de livros. Então, esses direitos que a Heloísa lembra, há 200 anos se falava, são direitos que, para se tornarem efetivos, é preciso a luta de uma cidadania toda, de um povo todo, livremente. Não esperem milagre de Supremo Tribunal, nem pensar. Esqueçam. Milagre quem faz é a cidadania integralmente. Este faz milagre. O tribunal não faz, o governo não faz, ninguém faz milagre a cada dia. Mas é preciso que esta luta seja permanente para tornar efetivo na vida de cada um de nós, no seu pequeno mundo, o que é o direito à liberdade, o que é a igualdade. Qualquer uma de nós, mulheres, negros, indígenas, qualquer pessoa que tenha passado por uma situação de discriminação, sabe bem que é pelo olhar que se passa o preconceito, que basta olhar para a gente, que a gente sabe o preconceito. E você conta depois em casa. Eu fiquei indignada. É isso mesmo. Feriu na minha dignidade o preconceito por me tratar em desvalor, por eu ser quem eu sou, apenas por isso. E isso, desde 1789, está posto como direito fundamental para cada um poder ser a existência do direito contemporâneo. O único princípio que marca o direito contemporâneo, que está escrito com todas as letras na Constituição norte-americana, nas outras não, na nossa não, mas que é o que nos faz viver em sociedade. O direito à procura de ser feliz. É só isso que nós queremos. Os direitos humanos são isso. Por isso é que eu digo que não se cuida de retórica, se cuida aqui da experiência de cada um de nós e do direito, realmente, de procurar se fazer feliz. Nós estamos numa sociedade que parece que o grande movimento é para procurar ser infeliz e, não sendo, pelo menos, infernizar a vida do outro. Foi isso que aconteceu em grande parte, e agora, na condição de juíza no eleitoral, eu tenho dito que nós estávamos isolados em 2020 por uma pandemia, isolados em 2022 por ódios que nos afastaram. Dessa vez, vamos chegar junto? Não me interessa de onde que ninguém vem, não me interessa qual é a opção de cada um para chegar em algum lugar, mas vamos chegar junto, porque eu acho que, quando na década de 80 a gente cantava, não é, Heloísa? Você me abre seus braços e a gente faz um país. Vamos abrir os braços para os outros. Os direitos humanos são isso, um abraço que a gente dá na humanidade de cada um. Obrigada. Quando você estava falando sobre educação e telefone, né, internet, ninguém ensinou a ninguém como usar o WhatsApp, como usar... E o Brasil tem dois aparelhos por pessoa. 180 milhões de ID. Pois é. Então, você veja, é um aprendizado espontâneo. Eu acho que o brasileiro gosta disso, Merval, porque, por exemplo, a urna eletrônica, o povo adora. Ninguém ensinou também, nem precisou de muita campanha. Ele chega, ele fala, agora, nessa urna desse ano que a gente deu ao deficiente visual e ao auditivo, né, ele vai escutar para saber se ele está votando, em quem ele está votando, e não precisar de ajuda de ninguém. Foram eleitores que fizeram isso, que pediram, não, eu quero ter certeza.
eles falam sobre isso. Então, o brasileiro, eu acho que ele gosta desse... quase que uma vocação que a gente tem para essas máquinas. Agora, nós temos vocações literárias. Estamos numa casa em que se demonstra isso. Quer dizer, aí precisa de uma estrangeira viralizar na internet Machado de Assis, porque não consegui levar para o interior de Minas Gerais Dom Casmurro? É estranho isso. É algo que nós falhamos nessa capacidade de mostrar o que nós temos de melhor. Isso é que eu digo dos livros, né? Estou falando do Machado de Assis, mas posso falar o que representa na minha vida Cecília Meirelles. Eu acho que minha vida ia ser muito pior sem ela, porque eu tenho o gosto, sabe? Literalmente, o gosto. Eu troco um desses livros por, tranquilamente... Bom, também não é grande novidade, porque eu não gosto de comida muito, eu sou infantil na comida, mas eu trocaria um bom vinho por um bom livro, por exemplo, que aí é um sacrifício. Aí já estou falando de sacrifício. Para dizer isso, quer dizer, nós temos o que mostrar, nós temos o que aprender e temos como aprender. E é isso. Não precisa de muito ensinamento. Agora, parece que na educação brasileira, pelo menos da década de 70 para cá, ela ficou até mais alcançando um número maior de crianças. Temos mais escolas. Mas não mantivemos a qualidade da educação. Quer dizer, aumentamos em quantidade, nenhuma dúvida. Há mais crianças em sala de aula, há mais pessoas em sala de aula, mas a qualidade realmente... Eu me lembro que havia escolas públicas em Minas Gerais, colégio estadual, que eram muito melhores do que os particulares. Aqui no Rio também. Exatamente. Pedro II, aquele da Lagoa, a aplicação. Foi. E aí, isso é que... Quer dizer, eu fico com a impressão sempre que o que é público parece que pode ser feito de qualquer jeito. Eu tenho brigado com isso no Supremo, no TSE. Por que tem que ser feio? Não, porque a praxe, esses dias eu chamei lá um e falei... Então, chama a praxe aí, que eu vou exonerá-la neste momento. Porque eu não sei quem é a praxe. Tudo que eu pergunto é a praxe? Vou exonerar, porque aí nós começamos de novo nesse eleitoral. Porque é isso, a praxe é que você pode fazer de qualquer jeito, mas se fosse uma empresa particular, exigiria qualidade. É isso que talvez nós tenhamos que realmente alterar. Eu estou falando de Poder Judiciário, mas vale a mesma coisa para o Executivo, no sentido de que há um certo amolecimento para fazerem as coisas e oferecer algo que dê gosto. Quer dizer, a gente quer o belo, o bonito, o justo. O ser humano gosta disso. Então, eu acho que, talvez, na educação, nós precisemos disso. De livros, quando eu fiz esse programa lá em Espinosa, o que eu queria? Que o menino não precisasse sempre de usar um livro que é usado pelo outro. Acho que eu tenho um trauma disso, porque eu era terceira em casa, então era assim, passou para o Paulinho, para o Flori, agora é seu. Não, eu queria um novo. Né? Deve ser por isso que eu continuo comprando livros sem parar, porque eu quero, é tudo novo, tudo meu. Tudo que está lá na biblioteca é meu. Ninguém não passou. Depois a gente aprende que sebo faz parte da vida também. Eu acho que eu fui sebo da família durante muito tempo, e aí eu cansei um pouco disso. Mas é isso, eu quero que o menino pegue um livro novo e goste do papel, do cheiro do livro, disso. Isto no espaço público também haverá, não é que um livro vai passar só por uma pessoa, mas é que é preciso dar a ele o gosto de dizer que este livro é dele, que este livro é algo bom, bacana e tudo mais. Eu acho que é isso. Não ensinamos isso rapidamente, mas dissemos que era uma coisa que podia até fazer mal. Fazer mal nós não falamos ainda, mas que era bom, que era fácil. O livro também. A gente tem que contar isso, eu acho. Deixa eu te perguntar. A gente faz pergunta e tal, tudo bem? Claro. Eu fico acostumada com a sabatina. Tá. 18 anos que eu estou sendo sabatinada pelo povo brasileiro. Então tá bom. Fico pensando aqui o seguinte, quer dizer, quando eu penso na democracia, nós podemos pensar em três, sei lá, pilares ou três eixos principais, né? Quer dizer, as instituições democráticas, isso que a gente discutiu, a prática democrática, né?
E eu fico pensando no terceiro eixo, que é a cultura democrática, né? Aquilo que, porque as instituições elas não vão, por mais importantes e fortes que elas sejam, e o Supremo fez uma defesa extraordinária da democracia nesse país, né? O país tem todos nós temos que ter um olhar importante sobre isso, pelo papel que o Supremo desempenhou em momentos muito graves da história recente, mas as instituições não se defendem sozinhas, né? Elas precisam da sociedade. E eu fico pensando que, então, o nosso terceiro eixo é a cultura democrática, aquilo que o Tocqueville vai dizer lá, quando ele vê a democracia na América, né, que ele fala, olha, a democracia tem que ser um hábito no coração das pessoas, para que elas possam defender e praticar a democracia como esse hábito do coração. Eu desconfio, e essa é a questão, que você fez esse livro também pensando em como difundir como fazer circular a democracia como um hábito do coração, porque é um livro muito engenhoso nesse sentido. Ele traz a questão importante dos direitos e ele conta história, né? Então, tem é um livro para botar na mão de todo mundo, quer dizer, ele tem que circular. Então, é isso, você pensou nisso quando você fez primeiro uma versão, editou, depois agora você fez uma versão nova, que está muito legal, e que refaz tudo. É um hábito, você está ajudando Tocqueville a construir um hábito no coração dos brasileiros? Foi esse o propósito do livro? Eu acho que o propósito inicial até era. Agora, contei com o João Cândido Portinari, que me disse, vamos fazer com o Cândido Portinari, com as imagens do Cândido, que aí dá a beleza do que é um homem como Cândido Portinari, que falou de direitos humanos e de democracia. O João fala que o pai dele, não sei se eu posso repetir aqui, mas já foi de público dito que o Cândido Portinari achava tão importante a democracia que não devia ser bom dia, devia ser bom dia democracia, para todo mundo se lembrar disso todo dia. Eu acho que democracia é uma forma de viver. Democracia do Estado é que nós estamos falando, mas é isso, a gente tem aluno que fala tranquilamente assim, professora, esse meu professor de tal, ele é muito autoritário. O outro fala, não, o professor tal é um democrata, o meu é um democrata. Você fala, minha família é muito autoritária, sempre foi, não permite que os filhos escolham a profissão, nem nada, lá em casa não é assim. Nós falamos até, nos últimos anos, em moda democrática, porque as mulheres se vestiam, os homens hoje continuam se vestindo europeiamente, mas a nossa moda, para nós mulheres, pelo menos, é muito mais democrata. Já fui numa faculdade que tinha hippie, freira, com hábito e tudo, e gente de bermuda. Quer dizer, é uma democracia, você escolhe aquilo que lhe convém. Pelo menos pode escolher. Não estou dizendo, porque há outras formas de não democracia na sociedade. Me lembro um dia que, toda vez que tinha um filme que ganhava o Oscar naquele ano, todo mundo se vestia igual. Um dia eu cheguei na sala de aula e falei, o que é isso? Todas as meninas de cabelo vermelho, falei, o que é? O filme do dia vai ser o Inferno na Torre? Porque todo mundo de cabelo vermelho não assenta para todo mundo cabelo vermelho. Mas é isso, todo mundo copia. Mas aí a não democracia, porque você não quer, você abre mão da sua liberdade. Isso é outra história. Agora, na sociedade, é preciso que as pessoas saibam qual é o valor disso. E quando a gente fala hoje dessas redes sociais como um vírus gravíssimo que pode adoecer, uma nova pandemia, ainda mais sem regulação como nós estamos, e que é preciso que se regule, é porque, de repente, tudo aquilo que a gente conquistou pode cair por terra por uma sociedade que é insensível a isso. Eu, hoje, Heloísa, estou lutando como uma intensivista contra o que eu tenho repetido 4 vezes, porque, na hora que a gente fala, não aceite mentira, escolha seu representante mesmo para te apresentar, não para te substituir. A pessoa fala, em política sempre houve mentira. Na vida teve mentira, meu filho, mas não é esta. Esta tem 4 vezes a comprometer imprensa, judiciário, por mais que a gente garanta ali que você é você com a urna sozinha, ou você com você naquela cabine.
Primeiro, o volume. O volume de dados que passam para a gente, principalmente quem trabalha com esses telefones, é uma enormidade. É alguma coisa que quem estudar um pingo de neurociência sabe que, neste volume, você perde a capacidade de raciocinar sobre cada coisa que lhe chega, porque o dia inteiro tem informações chegando. Você não raciocina mais sobre ela. Segundo, é a velocidade. Todo mundo também que estudar um pouco de neurociência sabe que, quando vem uma imagem e outra, e principalmente com a força da luz, que são essas telas, qualquer tela, teve uma primeira piscada, teve a segunda, isto fica ali, você não raciocinou, mas ficou marcado no seu cérebro. O terceiro é a viralidade. Se fala assim, viralizou. É um vírus, verdadeiramente, é uma doença contra as liberdades de você parar e falar assim, isto aqui é assim mesmo? Você sai a notícia que fulano de tal fez tal coisa. E aí eu canso de ouvir em sala de aula, dou aula para o 10º período de Direito, assim. Mas eu vi isso. Você viu como, quem, de onde que partiu, mas já viralizou. E como se repete, e aí você tem o 4º V, a verossimilhança, que não tinha nas mentiras de antigamente. Quer dizer, antes, isso aqui era um copo, e você sabia que era um copo. Agora, aparece na sua telinha, tudo indica que é um copo na rapidez do volume, da velocidade, e já viralizou, que se repete, você acredita que é um copo. Este ano, Heloísa, eu recebi a visita de um prefeito, dizendo assim, ministra, eu vi que era eu falando aquilo, mas não era eu. Com a inteligência artificial, conseguiram criar, mandaram para ele se viu dizendo alguma coisa que ele nunca disse, e era ele mesmo. E qualquer um de nós aqui nesse encontro. Você pode ter uma hora onde nós falando, e com a edição, e com esses cortes que estão sendo feitos, pagos, inclusive, eu digo, não pode fazer isso, ele corta e diz assim, a ministra falou que pode. Está aqui, ela falando. Então, nós mudamos a forma de conviver e, neste espaço, que não é longe de ser terra de ninguém, é uma terra que tem poucos donos sem tratado de Tordesilha. E cada um impõe o que ele quer com o seu voluntarismo. Então, neste quadro, esses direitos humanos podem realmente, ao invés de não apenas desumanizar, maquinizar as condutas. E é preciso que a sociedade tenha a âncora para a sociedade manter suas liberdades são exatamente os direitos fundamentais. São esses direitos. Eu sou livre, quero ser livre, e eu não quero ficar pensando o que os outros pensem. Mas é mais fácil entregar o raciocínio e não ter que decidir. Mas você fez isso de um jeito muito legal, porque você traz o direito, conta uma história. É o caso da gente perguntar, eu sei que a gente não pergunta isso para o escritor, mas é o caso da gente perguntar se todas as histórias são verdadeiras, ou se qual que é a parte da ficção, porque são as histórias geniais, são histórias curtas, né? Tem sempre um personagem, e esse personagem mostra, na prática, como é que é possível pensar e compreender a questão do direito. Então, tem uma estratégia narrativa muito, muito, muito legal. Por isso que eu fiquei imaginando que ele é a sua ferramenta para que você possa fazer circular. Então, como é que você vai... você pensou em viralizar. Boa, Merval, é isso. Só que viralizar em livro. Em livro. Esse é o plano. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que talvez a minha geração tenha errado nisso. A gente já achou que, quando veio a Constituição, promulgada a Constituição, tinha resolvido. Está aqui o Brasil, que a gente foi às ruas pedir, né? Queríamos anistia ampla, geral e restrita. Não veio, mas veio uma anistia ali, mais ou menos. Então, nós... No dia seguinte, continuamos nas ruas. Nós queremos diretas já. Diretas não veio, uns choravam, uns... Ia depois das discussões, para o boteco até de madrugada, e resolvia todos os problemas do mundo ali. Isso. Né? Do Brasil nem se fala. Resolvido. O problema era a República. Era só isso. Nosso movimento a República, a Federação, era só isso. Mas resolvíamos.
não deu certo, no dia seguinte continuamos, também não vamos aceitar o indicado do Planalto. Claro. Então, Tancredo já. Aí o Tancredo morre na hora da posse. Chora um já, Wagner Tiso toca Coração de Estudante, a gente chora cantando Coração de Estudante, e continuamos na Rua Constituinte já. E veio a Constituinte. E veio a Constituição. Então, nós achávamos que estava posto, pelo menos, agora é executar. Caminhado. Estava muito bem encaminhado. A gente, claro, não contou para todo mundo, e agora nós estamos vendo sair, não de direita ou de esquerda, que isso aí faz parte, eu não tenho problema com isso. Meu problema é não retroceder no aspecto civilizatório, Merval, que você se referia, porque o direito a ser tratado com dignidade igual a qualquer pessoa é fundamental para a gente viver. E eu digo com absoluta tranquilidade, porque nós, mulheres, como negros, como indígenas, como todo mundo, como eu canso de dizer, que é tratado como minoria, continua sendo. Não imagino ninguém que, por eu ser uma juíza de um tribunal constitucional, não há preconceito contra mim. Às vezes, até maior em alguns lugares, porque aí acham que eu estou tomando lugar de alguém, né? Claro. Então, a mesma situação acontece. Ora, eu tenho um direito à igualdade que vem desde 1789. Todos são iguais em direito, embora, né, a Olympe de Gouges, que tentou uma declaração de direitos da cidadã e da mulher, foi para a guilhotina, nós sabemos. Naquele momento, era mesmo do homem macho. Mas, de todo jeito, estava esculpido ali, e a gente trouxe numa luta permanente de que era para se tornar efetivo e a gente ser tratado igual. Quer dizer, é incompreensível, além de tudo, para mim, realmente, aí eu não consigo entender este ódio contra mulheres, contra negros, contra indígenas. Eu não consigo entender. Para mim, é incompreensível. Eu dizia esses dias, quarta-feira, eu acho, passada, num debate isso, quer dizer, finalzinho da década de 70, início da década de 80, em Minas Gerais, nós tivemos o assassinato, né, de umas 3 ou 4 mulheres que geraram o movimento Quem Ama Não Mata. Também por mulheres. Olha, não, quem ama não mata. Não dá para continuar desse jeito. Era piada, deboche, que falavam com a gente assim. Aqui em Minas Gerais é assim, o casamento é até que a morte o separe. Agora, se demorar muito, eu mato mesmo antes. Era dito como se fosse fato. Agora, não... num dos casos em que houve a defesa no júri por uma pessoa que eu admiro enormemente no direito, quer dizer, não é porque ele fez a defesa que eu deixei de admirar, mas que a defesa, Merval, foi feita, eu cito entre aspas, ela praticou um suicídio com mão alheia e foi absolvido. O assassino, no primeiro júri, foi absolvido. E isto era aceito até março deste ano, quando nós julgamos no Supremo, fui relatora da DPF 1107, em que nós dissemos inconstitucional um advogado valer-se deste argumento da vida pregressa ou das condições da mulher para defender o assassino. Este ano de 2024, que nós julgamos essa DPF no mês de março, quer dizer, nós vivemos num mundo em que é preciso que venha um tribunal dizer, olha, ali, quando fala matar, crime, matar alguém, vale para matar a mulher também. Nós, todos os dias, pode ser o Merval dando a notícia, pode ser o de outra emissora dando a notícia, pode ser quem for, todos os dias você tem notícia de mulher sendo assassinada por ser mulher. E, neste caso, Heloísa, no Brasil, mata-se e, em geral, destrói-se o rosto. Como naquele caso a que eu estou referindo, em que a mulher estava assentada e foram 6 tiros, 4 no rosto. Uma das formas mais comuns no Brasil é que, depois que mata, se destrói o rosto, que é a força imagética. Eu quero que você não tenha existido. Uhum. Não se faz isso nem execução de organização criminosa, só contra a mulher.
Então, nós vivemos num mundo que tem direitos fundamentais, que tem direitos humanos, que nós todos nessa sala acreditamos, e hoje, aqui no Rio, em Belo Horizonte, tem uma mulher sendo assassinada, como se nada disso tivesse acontecido. Então, o que nós acho que precisamos contar para a sociedade, toda a sociedade, não aqui como ícone, não um povo com abstração, estou falando da vida real, do todo dia, é contar para as pessoas que todo mundo tem o direito de viver e ser o que ela é. É isso que eu acho que eu tento nas minhas prosas, nos meus livros, dizer. Pois é. Você falou muito em desigualdade, né? Uma chaga brasileira. Você tem um trecho aí que talvez fosse bom você dar uma lida em voz alta. Não sei se eu sei ler muito bem, não. Não faz mal, não, mas escreveu bem. É que o artigo 1º da Declaração dos Direitos, como o artigo mais forte da Constituição brasileira, do direito brasileiro, não é o mais importante é o da dignidade humana. Mas o mais vezes repetido no direito brasileiro é o princípio da igualdade, porque a chaga maior no Brasil é a desigualdade e a discriminação. E o artigo 1º da Declaração dos Direitos é este: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E eu escrevi isso. Gente é igual, tudo igual, mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente não muda, muda o invólucro, o miolo igual. Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Cada qual vive a seu modo, lida com as agonias e as alegrias de um jeito único, só seu. Mas o sofrimento é sofrido igual, a alegria sente-se igual. Filhos da terra, iguais em sua semente de liberdade e esperança, filhos da mesma mãe terra. É isso, a igualdade. Quer colocar mais alguma coisa? Posso fazer mais? Pode. Não, você trouxe a questão da mulher, e eu acho que é muito importante, porque existem várias formas de você ignorar os direitos ou fingir que eles nunca existiram, né? E um dos percursos mais consistentes, no sentido do tempo, mais longos da luta pelos direitos no Brasil são, né, a população negra, um movimento que começa com as associações abolicionistas, e as mulheres, que, inclusive, vão participar dessas associações. Hein? Inclusive, minha amiga Hipólita Jacinta. Eu tenho uma hipótese. Eu conto para eles a hipótese que eu tenho da dona Hipólita. Eu levantei, eu e a Antônia, nós estamos querendo fazer um anexo no livro das Mulheres na Independência para contar uns documentos novos que nós achamos de que a Hipólita teve uma transa com o Tiradentes. Tá? E dessa transa nasceu uma criança. E a criança foi muito maltratada. A Antônia está montando tudo certinho. A criança foi muito maltratada lá em Prado, sabe? Uma região muito elitista e tal. E aí ela fugiu e foi parar no sertão das Minas, num lugar que chama Espinosa. Se apaixonou por uma moça. Não, que Espinosa é uma das 3 medalhas olímpicas de ouro. Você está inventando isso, não? Se tirar de lá... Se tirar das meninas brasileiras do interior as medalhas olímpicas, o Brasil não tem medalha de ouro esse ano. Mas aí ele se apaixona por uma moça e dá origem a uma família cuja neta está aqui presente. Então, esse é o plano que eu e a Antônia estamos montando. Não, a Antônia está fazendo a pesquisa fina, você vai ver. Você vai ver os novos documentos da história do Brasil. Então, pensando na Hipólita, sim. Mas eu fico pensando que também tem uma questão importante, que é como que essa luta, vê se faz sentido. A Lilian Schwartz, nesse livro novo dela, ela mobilizou um conceito muito bacana, eu achei, que são as maiorias minorizadas. Quer dizer, a luta... Em direitos. As maiorias que são minorizadas em direitos. Né? Que é o caso das mulheres. Exato. Então, até nisso você cria discriminação para a mulher. Ela é uma minoria. Né? Não, é uma maioria, como a população negra. Né? Então, eu fico pensando que as estratégias, vê se isso faz
sentido para você que as estratégias que são mobilizadas para impedir, porque os direitos, uma vez que ele é proclamado, não tem jeito. Quer dizer, o John Adams, quando o Jefferson escreve lá na Declaração de Independência, no preâmbulo, ele recebe uma carta do Adams dizendo assim: tira isso daí, Jefferson, não deixa isso ficar aí, não, porque isso significa que daqui a pouco os meninos vão querer votar, as mulheres, Jefferson, vão querer votar, porque, uma vez enunciado o direito, ele pode não se cumprir, mas ele não desaparece. E é por isso que você, de novo, vai usar essa sua ferramenta de enunciar direitos. É isso mesmo? No Brasil, esse é o plano? Esse era seu plano? Não, plano também não. Plano eu escrevo porque eu escrevo. Eu escrevo todo dia. Eu devo ter, do Supremo, agora já acho que 38 cadernos, porque todas as sessões eu copio, vejo tudo que tem. Depois, claro, quando eu morrer, tem que botar fogo, que eu não quero que saibam. Não, mas antes o historiador vai ver. Espera aí, altas, hoje. O historiador tem que ver. A historiadora pode ver? Não tenho compromisso nenhum com isso. Eu quero que minhas constituições e esses meus escritos sejam queimados, gente, porque eu acho que não vai ficar bom. Tem coisa boa, mas tem coisa que é o que eu vi. Enfim, eu acho que a sociedade anda devagar mesmo. É preciso que a gente empurre um pouco a história. Não significa arrombar a porta da história, senão alguém vem de lá e põe uma trava para pior. Mas é preciso que a gente empurre um pouco, porque eu te dizia outro dia, Heloísa, que a primeira, na Assembleia Constituinte de 1823, nós estamos falando, portanto, 201 anos atrás, que foi fechada pelo imperador, havia proposta de voto para mulheres, de um deputado, claro que não era para todas as mulheres nem podiam estudar, mas de um deputado do Espírito Santo. Nós vamos ter voto de mulher limitado em 1932. A gente fala no voto feminino e tal, mas era um voto limitado, até porque a mulher casada era considerada relativamente incapaz, ela precisava da autorização do marido. Então, ela não podia votar se ele não autorizasse. Então, nós tivemos mesmo a aquisição de direitos que vai se completando ao longo da história, mas é uma demora, imagina. E ainda há lugares no mundo, claro, sou servidora pública aqui, cidadã aqui, que até hoje mulher não pode votar. Agora, eu acho que a palavra, que é o que nos faz humano com o outro, você pode ficar em silêncio, mas o que te faz comunicar, quer dizer, ser com o outro, é a palavra. E a palavra é cerceada, e a palavra é silenciada para todos os grupos que o poder não queira que dele participe. Por isso, as mulheres não podiam estudar. A primeira mulher médica brasileira formada no Brasil, para entrar na Faculdade de Direito, precisou de um decreto do Dom Pedro II, porque era proibido. As mulheres, a gente sabe, não podiam frequentar as escolas. Então, quando falam assim, no Supremo Tribunal Federal não tem igualdade de mulheres e de homens, há 100 e tantos anos nós temos... Não, gente, até a década de 50, a mulher nem ia à faculdade. Então, claro, a maioria dos ministros do Supremo são Rio e São Paulo, tinha faculdade de Direito e o poder estava no Rio de Janeiro, então era indicado aqui. Vamos enquadrar as coisas, senão fica uma coisa também que não tem base histórica. Agora, hoje a maioria das faculdades é de mulheres, então você consegue ter ótimas advogadas, ótimas juízas, ótimos membros do Ministério Público, brancos e negros. Então, nós temos uma outra realidade para que essa transformação não precise de muito tempo para acontecer. É preciso que a gente, então, promova isso. Por isso, as ações afirmativas. E eu acho que essas ações afirmativas nascem na sociedade. E isso tudo vem, então, no fluxo do conhecimento. Não se reivindica direito que não se conhece. Se a pessoa nem sabe que tem direito... Por isso que eu insisto no caso de fake news, que os jornalistas preferem, mas eu prefiro falar assim, é mentira. É mentira. Porque falar para alguém que, olha, o fulano faz fake news, é nada, será? Mas também não é grave, porque pode ser até uma funcionalidade. Agora, fala assim, fulano é mentiroso.
Hannah Arendt vai concordar inteiramente com você. Ah, eu agradeço. Eu agradeço. Já teve um ministro do Supremo que dizem, coisa na qual não acredita a depoente, devo dizer, estou apenas contando, que ele falava, estão falando do meu voto na imprensa, mas o Papa concordou inteiramente comigo. Né? Então, eu espero que a Hannah Arendt concorde. Essas transformações, elas vêm da sociedade. Por isso é que eu acho assim, num processo como este momento que nós estamos vivendo, há 30 dias de uma eleição, não existe possibilidade de eu fazer eleições sem imprensa livre. Se a imprensa não entrar no circuito, o ser humano não tem, ainda mais agora com essas redes. Não tem como você levar que isso daqui é mentira, isso daqui aconteceu, isso daqui não aconteceu, isso daqui é fato, ou fito, ou fake, mas é preciso que conte. E este contar é que faz o direito acontecer. Então, eu acho que a falta da palavra e o que nos levou a ser uma sociedade tão excludente foi porque quem detém o poder não quer reparti-lo de jeito nenhum. Nós somos hoje 52%, quase 53% da população brasileira. Agora, só para terminar, Merval, devo dizer, já falei, já falei mais de uma vez, eu temo, aí estou falando como juiz eleitoral, eu temo muito que este ano nós tenhamos até diminuição da presença de mulheres nas eleições. Porque o chamado discurso de ódio, discurso é a palavra, né? Nessas redes, discurso de ódio contra homem é uma coisa, contra a mulher é outra coisa. Eu acho que devia chamar de discurso de ódio para distinguir bem. O discurso contra nós é sexista, machista, misógino e desmoralizante. E ele atinge para além de uma de nós. Não é qualquer homem que não tenta nos demover ou nos mover de um cargo, dizendo, sai disso, Carmen. Está fazendo o quê? Família inteira sofrendo. Um tempo atrás, uma senhora no interior, não é de Minas, mas podia ser, uma prefeita avaliada em 83% de aceitação, disse, ministra, não vou mais me candidatar. Mas, fulana, por que não? Porque a minha filha de 14 anos está vivendo há quase 2 anos com a avó dela numa outra cidade, porque ela não pode mais ir à aula. As coisas que falavam de mim para ela. Então, agora estão nos calando por esta fala odienta e desmoralizante. Outro dia eu perguntei a uma autoridade em Brasília, o senhor aguentaria ser parceiro de uma mulher que vive num desses cargos que nós vivemos e escuta nas redes sociais e depois chega no Congresso, no tribunal e fala assim, viu o que estão falando da sua mulher? É preciso ser muito homem para aguentar isso e não chegar em casa e falar, fulana, deixa disso, já acabou, né? Já deu, já contribuiu. A tendência é, portanto, e nós já tivemos outras experiências no Brasil nos últimos anos. Em 2018, nós tivemos figuras nacionais desistindo. Nós tivemos isto, nós já temos um número muito pequeno de mulheres. Minas Gerais tem 330 ou 313 municípios, dos quase 857 que tem, sem nenhuma mulher numa Câmara Municipal. Nós temos, dos 857 municípios, uma prefeita negra que não quer se recandidatar por causa disso. Então, nós temos uma sociedade com problemas que são problemas ainda básicos, que não era para a gente estar vivendo diante de direitos que são reconhecidos, garantidos há 200 anos. Né? Neste caso, desde 1948, literalmente e de ampla repercussão. Nós não conseguimos contar isso para todas as cidadãs e cidadãos brasileiros e convencê-los de que isso é verdade. Obrigada. Muito obrigado a todos. A ministra vai assinar livros aí à saída. Muito obrigado.